silêncio encontro resposta certa. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vou dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Boa noite, vamos começar o nosso culto, celebração ao Senhor. Seja todo mundo bem-vindo mais uma vez, fique de pé no seu lugar, vamos louvar ao Senhor, né? Vamos louvar a Deus. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Jesus, nós estamos na tua casa, na tua presença, para engrandecer o teu nome, para cantar hinos em louvor à tua majestade e à tua glória, em louvor à tua santidade. Nós, seres humanos, pecadores, engrandecendo a tua santidade. E o Senhor Jesus, com o seu sangue, nos torna dignos de entrar, Pai, na tua glória e te adorar, de ir à tua presença e clamar pelo teu nome. O sangue de Jesus faz a propiciação pelos nossos pecados. E assim, Deus, nós podemos te adorar. É o que fazemos com a nossa vida, é o que fazemos em nossos dias, te adorar, em nome de Jesus. Pra te adorar, Rei dos Reis.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louve ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o nosso prazer seja viver na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, vamos continuar louvando ao Senhor. A minha cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, 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 Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu. Entregou sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir. O que? Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, tu és a direção. O sol a me guiar e tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés.
se renda ao Senhor, aos pés de Jesus, realmente. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado que como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida e alegria em todo tempo, amigos, família, muitos irmãos, mas Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo que a me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente aonde? Em meus lábios e também em meu coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Deus. Jesus, em sua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte o quê? E nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. Jesus, em sua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada e agora
uma vez assim, ó. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu? Jesus Cristo, e te dar o que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só você assim, ó. só. Estamos nós aqui. Glória a Deus, louva o Senhor com suas palmas. Deus abençoe. Pode sentar no seu lugar. Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes. Boa noite aos irmãos também que não puderam vir. Estão em casa, estão vendo, né, pelas redes sociais. Boa noite aos irmãos que estão longe, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e todo lugar do mundo, né? Eu não posso deixar de falar aqui o nome do nosso irmão Marcos Passos, irmão José, irmã Laís, né, que nos vêm de longe, tá certo? Um abração para vocês todos. Um abraço de irmão em Cristo, né? E que a graça e a paz de Deus esteja com todos mesmo. E ela está presente nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus se manifesta de várias maneiras em nossas vidas. E nós não percebemos. Eu quero ler um versículo aqui no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1 e verso 15. Verso 15. Vamos ler o 14 e o 15, porque 14 e o 15, né, que é uma deixa para o outro. E diz assim: depois que João foi preso, capítulo 1 de Marcos, verso 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto.
Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Pronto, só esses 2 versículos, né? Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Ou seja, na boa notícia que vem de Deus, né? Boa notícia que vem de Deus, olha só. A notícia que vinha diretamente do céu para os seres humanos, né? Olha só. Ou seja, chegou o tempo de Deus agir em favor dos seres humanos. Tá certo? Chegou o tempo de Deus trazer a salvação, né? A salvação por meio do seu Cristo, né? Ou seja, do seu ungido. Ungido é alguém que foi capacitado para trazer a notícia, foi capacitado para uma obra. Hoje estávamos até falando sobre isso, né, com o nosso irmão Francisco, né? Que o nome de Jesus, o nome pessoal dele, Jesus, e o nome Cristo era o nome do seu trabalho, o nome da sua função, né? O nome para o qual ele foi designado para uma missão. Cristo era o seu nome de missão, o ungido de Deus. Ele foi designado para trazer a boa notícia de salvação, certo? Aí você pode até se perguntar ou, né, ficar naquela dúvida, mas Israel quer dizer que antes de Jesus vir não tinha salvação? Hã? Antes de Jesus vir não tinha, o homem morria e se perdia? Não, porque Deus nunca deixou de falar ao ser humano, Deus nunca deixou de dizer o que era certo e o que era errado, né? Podemos ver lá desde Adão e Eva, quando eles erraram, Deus os castigou pelo erro. Deus não os condenou, ele apenas os castigou, apenas mostrou o seu erro, apenas mostrou que o pecado é digno de morte, né? Ou seja, o pecado do homem se afastar de Deus, andar longe do caminho de Deus, que esse pecado é digno de morte. E posteriormente, logo depois de alguns anos, nasceram Caim e Abel, e Abel cria em Deus. Abel cria em Deus. E então ele fazia a coisa certa porque cria em Deus. Já Caim não aceitava Deus. Caim queria viver independente de Deus. É uma história tão antiga, mas eu sempre gosto de citar Caim e Abel. Caim e Abel existe nos nossos dias hoje, certo? Caim é aquele que quer viver independente de Deus, né? Independente. Eu vou para onde eu quero, eu faço do jeito que eu quero, né? Eu adoro a Deus do jeito que eu quero. Será que existe algum tipo de Caim hoje? Eis o porquê da questão de Deus e o homem. Essa questão nunca muda. Uns fazem do jeito que quer, outros fazem do jeito que Deus quer, mesmo que isso lhe traga consequência. Não é diferente hoje. Hoje tem os Caíns
e os Abéus. Não sei se tá certo, Abéus? Abéis? É? Ainda bem que tem tradutor aqui, né, para corrigir na hora. Viu? Já pensou? Ai de nós se não fossem os tradutores. É? Você está entendendo, gente? Ou seja, sempre houve salvação e sempre houve condenação. E sempre houve o livre arbítrio. Sempre houve, sempre, sempre. Hã? E sempre houve os preceitos de Deus. Sempre houve. Nunca ninguém ficou sem os preceitos de Deus. Nunca ninguém ficou sem o seu livre arbítrio. Para pegar esse livre arbítrio e viver para Deus, como Deus quer, ou usar o seu livre arbítrio para viver separado de Deus, agindo como você quiser, tá certo? Agindo como você quiser. Tá certo, meus irmãos que estão nos vendo pelo Instagram e pelo Facebook? Pessoas, né, de qualquer credo. Sempre houve o livre-arbítrio de Deus, nunca tirou isso do homem. Se você anda pelo caminho errado, você decidiu andar, não foi Deus quem o guiou para ir. E se você anda pelo caminho certo, você decidiu estar lá também, você quis estar lá. Deus te deu. Deus abre os nossos olhos para ver. Aí a gente decide andar. Deus fala. Deus falou com Abel e ele andou de acordo com Deus quis. Deus falou, o mesmo Deus falou com Caim. Mas ele andou segundo o que ele quis. Aí a gente deve pensar como é que nós estamos andando. Como nós estamos andando? Como Caim ou como Abel? Muitas vezes a gente se pega, né, andando como Caim, né? Seguindo aquilo que a gente quer e que pensa, querendo adorar a Deus do nosso jeito, a nossa maneira. Não é verdade? É o mundo. As pessoas do mundo. Sempre há Caim e sempre há Abel no mundo. Mas o que é que tem a ver isso com o reino de Deus estar perto? Aqui, né? Ou seja, antigamente sempre houve salvação, porque Jesus, ele é aquele que dividiu a história. Jesus é aquele que dividiu a história. Ele veio no tempo determinado, no tempo certo. No tempo da divisão da história. De Jesus para trás, ele salvou. E de Jesus para frente, ele também salvou. Sempre. Antigamente era pela morte dos cordeiros, que ali representava o sacrifício de Jesus. Ninguém era salvo porque obedecia à lei. Não. Porque a lei só veio para mostrar que todos eram pecadores. Aí veio Jesus, Deus deu a ordem que um cordeiro teria que ser morto para salvar o homem de seus pecados. Então Jesus veio também como aquele cordeiro que salvaria os pecados do mundo também. Ou seja, que continuaria salvando. Continuaria salvando as pessoas que criam nele. E Jesus anuncia isso agora ao mundo todo, para todas as pessoas. Jesus chega e diz assim, ele dizia, chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Está perto aqui não que o reino de Deus
não demoraria a chegar, né? Mas que o reino de Deus está ao alcance de todas as pessoas, ao alcance de todo aquele que crê. Eu li aqui no versículo 14 que Jesus veio para trazer a mensagem de Deus, para trazer a boa notícia que vem de Deus. Veja o quanto é importante você observar esse anúncio de Deus por meio de Jesus. Todas as pessoas no mundo todo precisam dar uma atenção absurda, precisa dar uma atenção gigantesca. Escute, você que nos ouve pelo Instagram e pelo Facebook, você precisa dar uma atenção gigantesca. Jesus veio dizer que o reino de Deus está perto, ou seja, que a tua salvação está ao teu alcance e que você e eu, nós temos que ter a disposição de ir e aceitar e viver para esse reino. Nós temos que ter essa disposição para ouvir, dar atenção, dar ouvido, prestar atenção no que Jesus veio dizer. Se Jesus veio dizer, olha, o reino de Deus está perto, então o teu foco agora deve ser o que esse reino quer de mim agora. O que esse reino exige de mim agora. É isso que você tem que prestar atenção a partir de agora. É o teu futuro que está em jogo agora. Quando Jesus começou a dizer há muito tempo atrás que o reino de Deus está perto, ele está dizendo, todas as nossas atenções têm que estar agora redobrada para a exigência desse reino. Jesus ele não veio adular as pessoas, não. Ele disse que o reino de Deus está perto. Ou seja, que os critérios de Deus estão perto. Que as exigências de Deus estão perto. É o reino de Deus que está perto. Jesus, ele veio chamar agora não para você participar de uma religião, de uma denominação. Não foi para isso que Jesus veio. Está muito longe disso. Está a quilômetro de distância disso. Eu tenho que deixar a minha religião e ir para a tua religião ou procurar uma outra igreja? Não. Jesus está pedindo para você prestar atenção no reino de Deus. O que o reino de Deus exige de mim e de você. Israel, e por que o reino de Deus exige isso? Que eu preciso dar essa atenção. Agora escuta. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Todos. E estão afastados da presença de Deus. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Não há nenhum justo sequer. Nenhum. Não há ninguém que faça o bem, ninguém que faça o que é certo, ninguém que busque a Deus. Não há ninguém no mundo que faça isso. Não havia ninguém que fizesse isso. Então, o reino de Deus chegou agora para anunciar isso a você. Que você é um pecador, que você está longe de Deus, que você vive para si mesmo, que você está cego, que estamos cegos quando vivemos para nós mesmos. É o reino de Deus que nos anuncia isso todos os dias. O reino de Deus está ao nosso alcance. Ou seja, eu posso ir até o reino de Deus. Eu posso ver o reino de Deus. Eu posso entrar no reino de Deus. Mas o reino de Deus tem as suas exigências. Ele exige de mim e de você. O reino de Deus está perto. É a boa notícia de Deus. Nós temos que prestar atenção que Deus manda uma notícia. Deus, o Pai, nos traz essa nova notícia. E quem vem entregar essa notícia, o mensageiro de Deus,
não é nada mais, nada menos do que o seu Filho Jesus. Não é nada mais, nada menos do que o Deus Filho. Escute quem vem nos trazer essa nova notícia. O Filho do Criador. Nós somos as criaturas e o Filho do Criador veio nos trazer essa notícia, o Filho dele. E ele disse ainda que o Espírito Santo, que faz parte da Trindade Santa, essa palavra Trindade você não vai encontrar ela na Bíblia. Nós chamamos, a teologia chama de Trindade porque é três. São três em um. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são os agentes da salvação. O Pai cria, o Filho se sacrifica e o Espírito Santo guia para o reino de Deus. Entenda isso, como nós devemos dar uma atenção imediata. Jesus disse que o reino de Deus está perto. Ou seja, está perto e à disposição de qualquer um. Mas quando se trata de reino, tem as suas exigências, tem as suas regras, os seus meios. E Jesus é o meio para o ser humano entrar nesse reino e viver para esse reino. Jesus disse que ele é a porta. Ele não era, ele é a porta. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse que é a luz do mundo. É ele quem dá a luz. E ele disse que é a vida, a verdade é a vida. E ele é o único que traz vida para o ser humano. Ou seja, o ser humano precisa abrir a cabeça e entender isso. Observar essas coisas enquanto há tempo. Eu quero até dizer para você que está nos ouvindo, tanto aqui na igreja como que estão nos ouvindo fora, que você tem que agradecer a Deus agora por ainda estar vivo. Não sabemos o dia da nossa morte, isso é incerto. Não sabemos, de forma alguma. Mas eu quero dizer que você tem que agradecer a Deus por estar vivo. Porque enquanto você estiver vivo, você vai estar ouvindo a palavra. Palavra de salvação de Deus. E que quem trouxe essa salvação foi o próprio Jesus Cristo. E que o Espírito Santo nesse momento está abrindo os teus olhos para você ver, para você entender que você é criatura de Deus, você não nasceu por um acaso, você não nasceu por meio da natureza, você não é obra de evolução nenhuma, tudo isso é mentira, tudo isso foi criado por pessoas que não creem em Deus. Se você não crê em Deus, você vai criar um monte de invenção, vai inventar muitas coisas. Mas eu quero dizer que você é criatura de Deus, que você deve a sua vida a Deus. Eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Somos criatura de Deus e outra, você é um pecador, porque todos pecaram, todos sem exceção. E se você é um pecador e é criatura de Deus, e Deus ainda não destruiu você, Deus não condenou você, pelo contrário, Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para ali crucificar ali os nossos pecados na cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação de Deus por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. E você deve pensar nisso, que você é criatura de Deus e não viveu para si mesmo. Você não nasceu para si mesmo, você não vive para você mesmo. Então, acredito que é hora de você parar e dizer já chega para você mesmo e agora viver para o reino de Deus. O reino de Deus está ao seu alcance. Deus nunca quis estar longe
de mim e de você. Deus nunca quis estar distante. Ele sempre quis estar perto. Se há uma distância entre você e Deus, foi você mesmo quem causou. Se há uma distância entre você e Deus, não foi Deus quem ocasionou isso. Deus sempre buscou estar perto. Desde Caim, Deus disse para Caim: Caim, o pecado está à porta, mas tu deves dominar sobre ele. Abel fez a vontade de Deus e Deus o aceitou, porque ele fez a vontade de Deus. E se você não faz a vontade de Deus, não há diferença nenhuma de Caim para você. Não há diferença nenhuma de Caim para mim quando eu busco fazer a minha própria vontade. Eu estou me rebelando contra Deus e eu estou me jogando fora da presença de Deus e eu estou vivendo fora da presença de Deus quando eu faço a minha própria vontade e não a vontade de Deus. E Jesus começou a anunciar essa mensagem. Olha o que ele diz aqui, ó. Depois que João Batista foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Jesus foi urgente. Ele começou a anunciar no tempo certo. Logo depois que João Batista morreu, era o tempo de Jesus. João Batista estava preparando o caminho para Jesus. E João Batista preparou o caminho para Jesus. Então, quando João Batista morreu, Jesus logo em seguida começou a iniciar o seu trabalho. O trabalho de anunciar que o reino de Deus está perto, ao alcance de todas as pessoas. E que todos deveriam entrar nesse reino. De que todos deveriam participar desse reino. E de que todos têm o direito, por meio de Cristo, de entrar nesse reino. Jesus quer estar perto de mim e de você. Se você ver nos seus pensamentos uma distância, esse pensamento é nosso. Se você ver, se você se sente uma pessoa pecadora, isso é verdade. Você é uma pessoa pecadora. Mas mesmo assim, Jesus quer estar perto de você. Deus quer estar perto de você, porque Ele enviou o próprio Filho. Ninguém conhece o Pai, disse Jesus, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quer revelar. E o Filho está revelando Deus para as pessoas. E o Filho está revelando o Pai, trazendo o conhecimento de Deus para você, por meio da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. João 1 diz: no princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo era Deus, a palavra, e a palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus. Ele conhece bem o Pai e os seus desígnios, e os seus intentos. Deus conhece, Jesus conhece tudo sobre Deus. Se você acha que Jesus é carinhoso, é porque Deus é carinhoso. Se você viu na Bíblia que Jesus tinha poder para perdoar pecado, é porque esse poder veio de Deus. Porque Ele é Deus e que Ele podia perdoar pecados. Se você viu na Bíblia que Jesus estava oferecendo perdão, é porque Ele perdoa de verdade e porque essa notícia do perdão veio de Deus. Nós somos apenas os pecadores. Somos pecadores. É assim que nós entramos no reino de Deus. Não se sinta pior nem melhor do que eu. Nem melhor nem pior do que ninguém. Só se sinta um pecador
que precisa da graça de Deus agora, urgentemente, sem demora, sem deixar para depois, Jesus anunciava a todos que o reino de Deus está perto, bem pertinho de mim e de você. Está assim a 1 segundo de distância. É só a partir daquele momento em que você diz que crê em Jesus e o aceita e confessa a Jesus como seu Salvador, você está recebendo ali o reino de Deus. Quando você confessa a Jesus, você está dizendo que a sua vida está tudo errado e que agora você vai viver segundo os preceitos de Deus, segundo a lei de Deus, não segundo os seus próprios entendimentos, mas vivendo a partir de agora para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, é viver para Deus e viver para o reino de Deus. Certo? Viver para o reino de Deus é aceitar Jesus Cristo. Aceitar a justiça de Jesus Cristo. O que Ele tem para nós. Busque conhecer a Deus. Amém? Porque já os profetas diziam que o homem é destruído por falta do conhecimento de Deus. Quando não conhecemos a Deus, então somos destruídos. Ou seja, nós mesmos nos destruímos, andando segundo aquilo que a gente pensa que é certo, segundo aquilo que a gente entende que é bom. Nós criamos muitas regras, nós criamos muitos meios para viver para Deus, até para Deus com a intenção ou dizendo que é para Deus, mas nós devemos buscar o conhecimento de Deus, buscar conhecer o que Deus de fato quer para mim e para você. Amém? Então, essa é a boa notícia que vem de Deus, que Jesus trouxe para nós. Então vamos ficar de pé e agradecer a Deus pela sua palavra, agradecer a Deus pela sua mensagem, agradecer a Deus por Ele ter enviado Jesus Cristo, agradecer a Deus porque Jesus veio e nos trouxe esta mensagem de salvação, nos trouxe essa palavra. Eu estava já uns dias com essa intenção de trazer que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus está ao nosso alcance, tá certo? E é isso que acontece todos os dias. O reino de Deus está bem pertinho. Basta você querer, basta você tomar uma decisão de deixar este mundo, deixar os seus próprios interesses e viver para Deus. Senhor Deus, obrigado pelo Senhor ter olhado para a humanidade, uma humanidade pecadora, uma humanidade orgulhosa, porque é isso que o pecado traz. O pecado, Deus, trouxe uma destruição para as pessoas, para o mundo. O pecado trouxe condenação, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Deus, e obrigado pelo Senhor se importar conosco. Porque Paulo fala aos Romanos que o Senhor prova o seu amor para com a humanidade, em que Cristo nos amou primeiro,
Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus, e eu sei muito bem que nós somos pecadores. Eu sei muito bem que o homem sem Deus, ele vive, Pai, de uma maneira tão desordenada. Vive para si mesmo, é orgulhoso, é egocêntrico. O homem sem Deus, Pai, ele mata, ele rouba, ele engana. Ó Deus, mas mesmo o Senhor vendo toda a nossa sujeira, mesmo o Senhor vendo todo o nosso pecado, o Senhor não nos condenou. Mesmo o Senhor nos conhecendo tão bem, Pai, o Senhor nos deu foi Jesus Cristo. O Senhor nos deu Jesus Cristo. O Senhor nos deu Jesus Cristo e Ele veio com a tua mensagem, Pai, anunciando que o reino de Deus está perto e que todas as pessoas precisam se arrepender, Pai, e crer na salvação de Deus, e crer em Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por isto. Deus, e a minha oração, Pai, é que a tua palavra, ela vá, Pai, aos corações das pessoas. E que quando ela chegar lá, Pai, que o teu Santo Espírito produza o resultado pelo qual ela foi mandada, Pai. É o que eu te peço, Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Palmas para Jesus, porque Ele é bom. Então o Jefferson agora vai cantar aqui um hino, e quando ele cantar, aí está terminado, né? Trazer mais uma palavra cantada. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, oh, pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, oh, sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, oh. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor
se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Oh, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Deus abençoe e até o próximo culto, né? Terça-feira tem culto das senhoras e quarta-feira culto interativo, 7h30 da noite, tá bom? Convite.